Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a médica oftalmologista e especialista também em glaucoma, doutora Débora Silva Mello. Débora, prazer te receber aqui no programa. O prazer é todo meu e é importante para os nossos pacientes esclarecer algumas dúvidas. Com certeza, sobre assuntos que na verdade muitos ficam, ouvem falar, mas não sabem o que vem a ser. Com certeza. Doutora, eu sei que você também fez a residência em oftalmologia e a especialidade em glaucoma, como foi? Foi bem interessante. O glaucoma é uma doença que chama muito atenção para nós médicos, né? Porque é uma doença que é prevenção. Então, esse que é o mais importante para a gente hoje é a prevenção do glaucoma. E você fez essa especialização onde? Eu fiz no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Débora, como nós falamos agora há pouco, antes dos comerciais em glaucoma, que você fez especialidade em glaucoma, o que vem a ser o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico. Então, ocorre uma degeneração do nervo. E isso é progressivo. Então, o mais importante para a gente, como especialista, é exatamente a prevenção. Para que o paciente não chegue para a gente já com um grau muito avançado. Esse que é o nosso maior desafio. Então, chegar ao paciente mais como exame de rotina, fazendo um preventivo. Exatamente. E você falou que é uma doença provocada pelo nervo óptico. E como que o glaucoma, então, provoca danos no nervo óptico? O que acontece? As células vão morrendo do nervo óptico e vai aumentando o que a gente chama de escavação, que é a nossa preocupação no glaucoma, é a escavação do nervo óptico. Então, quando ocorre esse aumento, está tendo dano no nervo óptico. As células vão se perdendo mesmo, entrando em falência, e a gente vai tendo essa doença que leva à cegueira. Então, a nossa maior preocupação hoje é a prevenção. É a prevenção, E, Débora, as pessoas que são mais propensas a terem glaucoma, quem são? São os pacientes mais idosos. O glaucoma é uma doença, a maior parte do glaucoma é na população idosa. Mas a gente também tem o glaucoma congênito, o glaucoma infantil e o glaucoma juvenil. Então as pessoas acham que o glaucoma é só na população mais idosa. Só na população idosa, né? Sim. Então ele pode vir congênitos também. Também. A grande maioria é na população idosa, porque são vários tipos de glaucoma. É isso que às vezes as pessoas não sabem, né? Então todo mundo pensa que glaucoma é a pressão alta do olho. É o que todo mundo pensa, né? Exatamente. Tô com glaucoma, a pressão do olho aumentou. A pressão do olho aumentou. Só que existem glaucomas de pressão normal. Doutora, quais são os fatores de risco desta doença, do glaucoma? Temos vários fatores de risco. A idade, no caso do glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum. Então, temos a idade, pacientes com diabetes, pacientes com miopia, todos esses pacientes entram nos fatores de risco. Por que ocorre o glaucoma? Por que a pessoa vem a desenvolver isso? É uma doença multifatorial. Ainda não tem exatamente um fator assim, de causa bem específica. Então a gente não sabe ainda o motivo pelo qual alguns pacientes passam a ter essa doença. Geralmente é hereditária. Doutora, quais outros fatores de risco do paciente que tem glaucoma? A miopia, a idade, pacientes com alterações de retina, o diabetes também pode levar a essas alterações também do glaucoma. E você falou de idade, você falou do glaucoma que é a pessoa congênito, ou seja, a criança já nasce com problema, e é hereditário também, Porque a gente vê numa família com várias pessoas com glaucoma, e seja filho, mãe, avô, tem isso? Tem sim. E já foi detectado um gene específico para essa doença. Então, geralmente, a gente até orienta para essas famílias que têm um potencial genético muito grande, uma carga genética muito grande, uma orientação genética. Até porque se você vai ter um filho, então, para ter exatamente uma noção se realmente tem esse gene que está sendo carregado na família. Você, agora há pouco, você disse que existem vários tipos de glaucoma. Sim. Não só o aumento da pressão. Sim. Quais outros tipos que existem do glaucoma? Então, a gente tem o glaucoma primário, então, que a gente tem essa carga genética, que ele pode ser de ângulo aberto
ou de ângulo fechado. Isso vai mudar o tratamento que a gente tem. Tá. O outro tipo de glaucoma são os glaucomas secundários. O secundário ao diabetes, secundário a algum transtorno do olho, a uma inflamação ocular que pode levar, às vezes até uma cirurgia que você fez ocular pode levar a um glaucoma secundário. E o paciente que vem a desenvolver o glaucoma, quais são os sintomas? O que o paciente sente? Esse que é o grande problema, Luciano. O paciente não sente nada. É uma doença silenciosa. É como se fosse a hipertensão sistêmica que a gente tem. Então não diminui a grande maioria visão, das vezes não sente nada. Quando o paciente começa a sentir a diminuição da visão, já está bem avançado. Por isso, a nossa preocupação em fazer a prevenção do glaucoma. Bom, então como que você diria para os nossos telespectadores como fazer a prevenção então do glaucoma? Pelo menos anualmente passar no oftalmologista e ser feito um fundo de olho. Independente de estar sentindo alguma coisa, algum sinal, sintoma, independente. Mesmo... E aqueles que têm fator hereditário, já tem na família, então mais um motivo para procurar, né? Com certeza. E independente da idade, porque às vezes todo mundo pede para ir acima dos 40 anos. Mas um jovem tem que medir a pressão também, pelo menos uma vez ao ano. Com certeza. Né? E ver o fundo de olho. E como tem, né, o fator hereditário, então a pessoa acho que tem que fazer, e quanto antes, né, quanto mais cedo melhor, não é isso? Quanto mais cedo melhor. Débora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada, a médica oftalmologista, a doutora Débora. Débora, quais os exames necessários para que se faça o diagnóstico do glaucoma? São vários exames. Geralmente eu falo para o meu paciente que é como se fosse um quebra-cabeça. Então eu preciso de vários exames para que a gente dê um diagnóstico preciso. Até porque é uma doença para o resto da vida. Então eu não posso dar um diagnóstico em base de um exame só. Tenho que ser muito preciso no meu diagnóstico, porque o paciente vai usar colírio para o resto da vida. Ou seja, o glaucoma não tem cura. Não tem mas cura. Tem um controle. Tem um controle. Seria como se fosse o diabetes e a pressão sistêmica. A gente tem um controle. A gente não tem cura para a doença. Pelo menos hoje não. Hoje ainda não, né? E tomara que logo, logo venha, Sim. né? Porque tá sendo tão desenvolvida a parte da medicina. Sim, que seja, né? Que apareça muita coisa, né? Com certeza. O tratamento para o glaucoma, quais os tipos ou qual o tratamento? Geralmente o tratamento inicial é o tratamento clínico. A gente conta com 4 drogas que são usadas para poder tentar diminuir a pressão para que não haja lesão ao nervo. Então sempre é a pergunta, qual a pressão ideal para o glaucoma? Isso é individualizado a cada paciente, porque a gente precisa ver qual é a pressão de base do paciente. Tem pacientes que têm pressão dentro da normalidade, até 21. Tem pacientes que progridem o glaucoma com 12 de pressão. Então, cada tratamento vai ser individualizado caso a caso. E independente do tipo de avaliação que o paciente for fazer, sempre é medida a pressão intraocular, é isso? Sim, sempre então, é quer dizer, o glaucoma, de qualquer forma, se a pessoa não for a queixa, vai ser diagnosticado se tiver. Sim, vai ser diagnosticado através do fundo de olho, vendo o nervo, se não está tendo nenhum dano ao nervo, e a pressão também, conjuntamente. Doutora, então quais os principais tratamentos para o glaucoma? Então a gente tem o tratamento clínico e também quando o paciente não resolve com o tratamento clínico, a gente lança mão do tratamento cirúrgico. Então temos vários tratamentos cirúrgicos, com laser e também o tratamento cirúrgico sem laser. Que às vezes os pacientes sempre perguntam, é a laser, doutor? Não. Hoje pegou a moda, tudo é laser, né? Tudo é laser. Não, ainda é a moda antiga, é no bisturi mesmo. E o paciente que tem glaucoma, isso eu já ouvi de pacientes, né? Pode ser operado, pode abrir o globo ocular, não vai ter problema pela pressão estar aumentada? Isso. A gente faz todo um preparo, existe uma medicação também endovenosa que a gente faz para que baixe a pressão no intraoperatório para que não tenha nenhum risco. Então a gente faz todo um aparato durante a cirurgia para que não ocorra um aumento pressórico durante a cirurgia. Ô Débora, e o paciente que for submetido à cirurgia para glaucoma, é apenas para fazer o controle para que não haja uma evolução da doença ou esse paciente ele vai ficar praticamente curado?
Então, essa é uma grande pergunta dos pacientes. A cirurgia do glaucoma não é como a cirurgia de catarata, que é para dar melhora da visão. A cirurgia do glaucoma é para estabilizar a visão que o paciente tem naquele momento. Então, é uma tentativa para que ele não progrida mais. A visão que ele perdeu, infelizmente, a gente não tem como recuperar. Pelo menos atualmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom, e o que você diz então para os pacientes portadores de glaucoma, né? Qual é o intervalo entre as consultas? Quando que ele deve procurar o oftalmologista? Os pacientes de glaucoma, a gente vai ter que individualizar caso a caso. Então, pacientes de glaucoma leve, geralmente a gente consegue acompanhar com consultas semestrais. Pacientes de glaucoma moderado a grave, a gente já precisa acompanhar trimestralmente, outros às vezes até a cada 2 meses. Ou seja, tudo em benefício do paciente. Tudo em benefício do paciente. E vai controlando, acho que se a pessoa fizer direitinho, fizer um controle, sim, tudo tem a correr bem. Sim, com certeza. Né? Você falou agora há pouco da pressão, tal, falando os níveis, né? Qual a pressão ideal para o globo ocular? Tá. De um paciente normal até 21, 22 intraocular. Tá. Mas isso vai, como eu falei, vai de caso a caso. A gente tem que ver o paciente individualizado de acordo com os outros exames que a gente vai fazer conjuntamente. Ô Débora, uma curiosidade. Essa pressão intraocular, ela pode variar de acordo com o passar do dia? Por exemplo, de manhã teria uma medida, à tarde outra? Sim, ela varia sim com o ritmo circadiano. Geralmente, a grande maioria dos pacientes, a pressão é mais alta pela manhã, então na madrugada ou pela manhã, a gente tem picos mais altos. E à tarde já começa a ter uma queda dessa pressão. E essa pressão, ela tem que ser igual a ambos os olhos? Não. A gente pode ter uma assimetria entre os olhos. Uma coisa também que eu acredito que o paciente, né, questiona muito é, por exemplo, um paciente hipertenso. Por ele ser hipertenso, automaticamente ele tem que ter glaucoma? É uma pergunta constante no consultório. Porque sabe aumentar a pressão, aumentou a pressão, vamos ver. Não, são coisas distintas. A pressão intraocular não tem relação com a pressão do corpo. Então, pacientes que não têm problema de pressão sistêmica do corpo podem ter glaucoma. E também o inverso é verdadeiro. Pode acontecer. Pode acontecer. Né? Débora, existe um tempo assim, determinado para um paciente que é portador de glaucoma perder a visão? Não tem essa relação. A gente não tem como prever isso. Então, por isso o acompanhamento. Geralmente é lento, mas alguns casos são bem progressivos. E quando evolui muito assim, o que acontece é a perda da visão, é isso? Sim, porque o grande problema do glaucoma é que a perda da visão é periférica. Então, quando o paciente começa a perceber, ele já chegou na região central de visão. Essa é a nossa maior preocupação, porque aí começa a ter dificuldade de deambular, de caminhar sozinho, de fazer as atividades do dia a dia sozinho. Ô Débora, uma curiosidade. Por exemplo, paciente que está perdendo a visão, mesmo com o uso de óculos, não resolve? Não resolve. Lente? Não, porque é uma perda do nervo óptico. Então, vai alterar a função da visão e não só a questão refracional da lente do óculos. Puxa, o nervo óptico poderia ter algum tipo de tratamento, né? Pelo menos para regenerar, não é verdade? Estamos ainda atrás das células tronco. Quem sabe, né? Está chegando, né? Está chegando. Tem como fazer uma prevenção, Débora? Sim. Anual, pelo menos fazer um fundo de olho anual para ver o nervo óptico e a medida da pressão intraocular. Pacientes que não tem problema na família, mesma coisa. Então, só para orientar nossos telespectadores, o ideal é todos passarem no oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, né? Mesmo não tendo casos na família de glaucoma ou outro tipo de patologia, outro tipo de doença. Sim. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a nossa convidada, doutora Débora. Débora, vamos pensar, todas as pessoas que têm glaucoma, elas perdem a visão? Chega uma hora que todas perdem? Ou vai tendo um controle, a pessoa umas mais, outras menos?
Sim, existem alguns glaucomas mais agressivos, então a gente tem que ser mais agressivo com eles. Então muitos acabam indo para a cirurgia mesmo antes do que os outros, da grande maioria. Mas não obrigatoriamente todos vão levar à cegueira, não. A gente consegue fazer um controle se o paciente consegue também fazer o tratamento adequado. Instilar os colírios todo dia, no mesmo horário. O paciente é ser obediente, né? A adesão do paciente nessa hora é muito importante, Luciano. Então a gente precisa dessa adesão, de uma disciplina mesmo, de pingar. O paciente tem que cooperar. Tem que cooperar. Né? Se é de 12 em Lembrando 12. que pode perder a visão. Então, sim, o que pode fazer para melhorar, por que não? Por que não? Bom, o tratamento você citou agora com os colírios. Como que funciona esse tratamento com os colírios? O colírio vai pingar externamente, o nervo óptico está dentro. Como que funciona? Então, o tratamento dos colírios, para baixar mesmo a pressão. Então, a gente usa como parâmetro para saber se está sendo bem controlado ou não. Lógico que conjuntamente com os outros exames. Campo visual, que a gente consegue avaliar a função do nervo óptico. Os outros exames, retinografia, tomografia de coerência óptica, que a gente vai avaliar a estrutura do nervo, para saber se está tendo danos no nervo óptico. Então, com o colírio, a gente consegue ter esse parâmetro da pressão para saber se está sendo controlado ou não, mas conjuntamente com os outros exames. Então, sempre fazendo exames e cuidando, né? Cuidando. Esse colírio, para baixar a pressão intraocular, ele tem que ser usado para sempre. Você falou que não tem um controle, que a pessoa que está com glaucoma sempre vai ter o glaucoma. E o colírio é para sempre ou chega uma hora que a pessoa pode parar de usar? Não, o colírio é para sempre. Eu brinco com os meus pacientes que é até a missa de 7º dia. Então a gente tem que usar todos os dias até segunda ordem do médico. Existem alguns pacientes que são refratários ao tratamento clínico e aí é a hora que a gente parte para o tratamento cirúrgico. Bom, a pergunta também que muitas pessoas, a gente às vezes ouve, né? Quando a pressão intraocular estiver normalizada, ela não pode parar de usar o colírio? Não pode usar. Porque vai chegar uma hora que talvez vai estabilizar isso, não vai não? Estabiliza pelo uso do colírio. Mas parou o colírio... a pressão do corpo, a gente para, a pressão volta a aumentar. Então o controle está sendo devido à medicação. O que acontece às vezes é que mesmo usando a medicação, o paciente não consegue ter mais o controle, mesmo usando toda a medicação máxima que a gente tem. Então é aí a hora que a gente vai para o tratamento cirúrgico também. Bom, falando em tratamento, o que vem a ser a trabeculoplastia e quem que pode usar, em quem pode ser feito esse tipo de procedimento, Débora? Sim, a trabeculoplastia é um procedimento a laser. Foi um grande advento na parte do glaucoma. Por quê? Porque é um tratamento a laser, é feito no consultório, o paciente não precisa estar em jejum, é indolor e é para exatamente diminuir a pressão intraocular. Então, no caso daqueles pacientes que têm intolerância ao colírio, a gente tem uma indicação formal da trabeculoplastia, naqueles casos de leve a moderado. A gente nunca pode indicar no paciente de glaucoma avançado. Então, ele vem para ajudar a gente nesse tratamento dos colírios. E tudo que vem para ajudar é muito bem-vindo. Com certeza. Né? Ô Débora, uma curiosidade também, por exemplo, o paciente, você agora há pouco citou a catarata e tal. O paciente, por exemplo, que tem a catarata, então ele vai necessitar de uma cirurgia. Sim. Mas esse paciente também tem o glaucoma. Sim. Essa cirurgia aumenta o risco? Isso a gente vai ver caso a caso. Alguns casos que podem aumentar o risco, geralmente a gente faz a cirurgia combinada, que é a técnica de fazer a cirurgia de catarata junto com a cirurgia de glaucoma. Nos casos mais avançados, essa é a técnica mais indicada. Então, no caso aí, eu sou ginecologista, né? Sim. Tem que estabilizar muito bem a pressão intraocular antes de ser submetida à cirurgia. Sim, a gente faz uma estabilização. Naqueles pacientes que realmente são intolerantes ao colírio ou que não tem um controle pressórico bom com o colírio, às vezes a gente lança mão de um remédio oral, que é o Diamox, mas só que tem muitos efeitos colaterais. Então, geralmente a gente só faz assim, mesmo pré-cirúrgico, para o paciente não ter a intolerância da medicação. Ô Débora, você comentou agora há pouco também que o colírio, né, vai estabilizando, vai ajudando. Na cirurgia, o que a cirurgia faz para que melhore esse glaucoma? Sim, a cirurgia também
a gente usa para baixar a pressão. É sempre relacionado à pressão alvo do paciente. Então, por isso Mas com a cirurgia está resolvido o problema da pressão? Não, né? Geralmente normaliza. Normaliza, a gente consegue uma pressão alvo para aquele paciente. Mas como a gente fala, né? Na medicina, nem nunca, nem sempre. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Cada paciente é um caso, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas a grande maioria responde bem ao tratamento cirúrgico. É que alguns pacientes cicatrizam muito rápido a cirurgia e às vezes a gente perde aquela cirurgia. Então, às vezes a gente precisa fazer uma nova cirurgia de glaucoma. Olha para você ver. Então, quer dizer, às vezes cicatrizar rápido não quer dizer que está indo muito bem. Pelo contrário, aí no caso do glaucoma tem que demorar a cicatrização. Sim, no glaucoma a gente brinca que a gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente quer que cicatrize uma região para que não tenha uma alteração, e outra a gente não quer de jeito nenhum que cicatrize, porque é feito como se fosse uma fístula. Então ele vai ser drenado em outro lugar do corpo para que a gente consiga baixar a pressão intraocular. Doutora, o paciente fez a cirurgia do glaucoma e tem que continuar obrigatoriamente usando os colírios. E eu gostaria também de saber de você, por exemplo, você falou que é um problema do nervo óptico. Tem alguma vitamina, alguma coisa que possa ajudar na regeneração desse nervo? Tá. Quanto à cirurgia, geralmente quando o paciente opera de glaucoma, a gente deixa de usar os colírios para glaucoma. A cirurgia é exatamente para que a gente evite também o uso dos colírios. Nem sempre a cirurgia é 100%, então às vezes o paciente volta a usar parcialmente parte dos colírios que ele usava. Geralmente quando o paciente tem cirúrgico, às vezes o paciente está usando 4 drogas. Então às vezes depois da cirurgia ele continua sem nenhuma, ou às vezes depois de 2, 5 anos, às vezes uma droga. Volta a usar alguma coisa, né? Alguma coisa. Doutora, infelizmente nós estamos no finalzinho do programa e eu gostaria que antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse, se possível, uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, o glaucoma, como a gente conversou bem aqui, Luciano, é uma doença que tem prevenção. Então, como você é ginecologista, eu brinco muito com os meus pacientes. O mais importante é a prevenção. É igual câncer de colo de útero. Significa que todo mundo vai ter? Não. Mas precisa ser feita uma prevenção anual. Com certeza. Então, eu brinco muito com os meus pacientes que é exatamente isso que a gente precisa, é a prevenção, para que a gente possa pegar a doença no início e não levar uma cegueira legal, que é o que a gente não quer. Com certeza. E o ideal seria que a medicina fosse sempre preventiva, né? E nunca curativa. E nunca curativa. Doutora, certeza. Muito obrigado pela tua presença. Tenho certeza que nossos telespectadores entenderam bastante. Foi uma verdadeira aula, né? De glaucoma. Obrigada. Muito obrigado mesmo. E antes de encerrarmos também, eu vou deixar uma frase minha que eu também gosto muito, que seja suficiente humilde em pedir ajuda e perceba a grandeza que há em você ao aceitá-la. Fiquem com Deus e até a próxima semana.